Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz e o amor de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Com certeza é motivo de muita alegria poder estar com os irmãos nesta manhã. Já tivemos a oportunidade em outros momentos. Está ali o Getúlio, grande companheiro, grande amigo. Conheço com certeza alguns que estão nessa manhã aqui, como por exemplo pastor Joventino, pastor Chugni. Eu estava tentando lembrar Chugni, esse aí, mas eu conheço o pastor Chugni, foi pastor em Conduru, né, e hoje coopera aqui com os irmãos. Com certeza é muita alegria estar com os irmãos nessa manhã. Eu sou pastor da primeira igreja batista em Vilagem da Luz, igreja organizada pelos irmãos, em 1994, no tempo do pastor Nemir Rodrigues. Inclusive eu fui o examinador da igreja naquela ocasião e pudemos organizar a primeira igreja batista em Vilagem da Luz. E hoje, não coincidentemente, porque não é por aí. Eu creio que Deus tem o momento certo para cada tempo, e interessante que tive a oportunidade de pastorear Castelo. O Jaime está ali também, né? Conhecido de longas datas, né? O Levi está ali também, a família foi de Castelo na época. Pastoreamos Castelo 5 anos, depois 11 anos na primeira igreja batista em Pinheiros, norte do Espírito Santo. De forma que, depois de todo esse tempo, retornamos à Cachoeira, estamos ali no Vilagem, vamos fazer 7 anos já ali na primeira igreja batista Vilagem da Luz. Sou pastor da nossa irmã Ludevina, né? A mãe da nossa irmã Elza, a irmã da irmã Elza, nossa irmã Laizi. Enfim, nós estamos ali trabalhando com aqueles queridos irmãos, uma igreja organizada por essa igreja em 1994. Eu sou casado com a Rosiane. Rosiane é baiana, lá da cidade de Itabuna, na Bahia, e mesmo porque nós tivemos a oportunidade de nos conhecer quando eu estava no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, e ela estudava no SEC, fazia música sacra no SEC, e aí nos conhecemos, e 1 ano e 8 meses depois de eu ter concluído o seminário, aí veio o casamento, e graças a Deus nós estamos aí trabalhando, lutando em prol do crescimento da obra do Senhor. Temos 2 filhos, a Kessia tem 18 anos, e o Isaías Júnior, que tem 11 anos. Então, as bênçãos de Deus, com certeza, elas não param, e os filhos, sem dúvida alguma, né, refletem como as maiores bênçãos, né, que nós com certeza recebemos enquanto nesse mundo, nessa terra, não é verdade? Eu quero chamar a atenção de todos os irmãos nessa hora, quando estaremos lendo a palavra do Senhor no texto de Abacuque, capítulo 3, verso 2, e em seguida, verso 17 e verso 18. Texto de Abacuque, capítulo 3, Abacuque 3, verso 2, e em seguida, versos 17 e 18. Eu gostaria de pedir a todos para que se coloquem de pé neste momento, quando estaremos lendo a palavra do Senhor. E a palavra do nosso Deus, meus irmãos, nos diz assim, Abacuque 3, verso 2, aquele que não tem Bíblia, aproxime-se daquele que tem, aquele que não tem, daquele que tem, e assim estaremos lendo a palavra do Senhor neste momento. E o texto diz assim: Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faz que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem sentar.
Nós queremos, meus amados, pensar durante alguns momentos nessa manhã sobre onde começa o avivamento. Onde começa o avivamento? Com certeza, estamos vivendo um tempo em que urge que haja um avivamento, não só na primeira Igreja Batista Village da Luz, quanto, creio, Igreja Batista do Aquidauã, primeira igreja, segunda Igreja Batista Cachoeiro de Itapemirim, enfim, em todas as igrejas. Urge que haja um avivamento em todas as igrejas que pregam a palavra do Senhor. E geralmente, meus amados, quando vamos pregar em determinadas igrejas, quando vamos falar para determinados grupos de pessoas, sempre ouvimos esta expressão: a nossa igreja, a nossa congregação está precisando de um grande avivamento espiritual. Quase sempre nós ouvimos expressões assim: a nossa igreja, a nossa congregação, o nosso povo, o nosso grupo está precisando com certeza de um grande avivamento espiritual. E é notório, meus amados, que muitos irmãos acham que o avivamento espiritual ele tem que começar com o pastor, não é verdade? Tem muitos que acham que o avivamento espiritual tem que começar com o pastor. Sim, meus amados, tem que começar com o pastor, mas não só com o pastor. Outros acham que o avivamento espiritual, meus irmãos, ele tem que começar com o corpo diaconal, também com o corpo diaconal. Outros acham que o avivamento espiritual ele tem que começar com a diretoria estatutária da igreja, também com a diretoria estatutária da igreja. Outros acham que o avivamento espiritual tem que começar com a união feminina missionária. E diga-se de passagem que as irmãs, com certeza, são uma bênção. Por onde as irmãs passam, deixam o bom cheiro de Cristo, não é verdade? É uma bênção essas irmãs, é uma bênção. Muitos acham que o avivamento espiritual tem que começar com as irmãs, com a União Feminina Missionária da Igreja, com a MCA, também com a MCA. Outros acham que o avivamento espiritual tem que começar com os jovens. Os nossos jovens, meus amados, com certeza constituem-se uma grande bênção em meio à igreja. Mas também, meus amados, com os jovens. Não tem que começar com os jovens, mas também com os jovens. Não é verdade? Também com os jovens. Não obstante, meus amados, o avivamento espiritual começa a partir do compromisso, da dedicação e do testemunho de cada crente. Aí começa do pastor, os diáconos, diretoria estatutária, União Feminina, o MCA, jovens, adolescentes, enfim. O avivamento espiritual, meus amados, começa a partir do compromisso, da dedicação e do testemunho de cada crente, de cada servo do Senhor. A partir daí começa o avivamento espiritual. Não começa, meus amados, por grupos isolados. Tem que começar com este grupo, com aquele grupo, com aquele grupo, com aquele... Não. O avivamento espiritual, meus amados, começa a partir do compromisso de cada crente, de cada servo do Senhor. Quando lemos o texto de Salmo 96, verso 9, a palavra de Deus diz claramente lá o seguinte: adorai o Senhor vestido de trajes santos, testemunho. Adorai o Senhor vestido de trajes santos. Todos nós, meus amados, precisamos estar em cada instante, não é isso, nos portando reverentemente diante do Senhor, não só na igreja, não só na congregação, não só no templo, mas em todos os momentos, em todos os lugares por onde tivermos que passar. Aconteceu um tempo, meus amados, em que nas nossas igrejas, as irmãs, comumente, não quero falar mal das irmãs de forma alguma, as irmãs sempre foram uma bênção, né? Tinham um cuidado muito grande com os decotes, né? Com a vestimenta, com isso, com aquilo outro. Não se saía muitas vezes na rua, né? Com uma bermudinha curta, um short, uma coisa assim. Hoje, por incrível que pareça, a coisa, né, já tem tomado um aspecto completamente diferente. Antes, meus amados, havia o short, já era escândalo. Hoje já tem o mini do mini. Piorou mais ainda, não é verdade?
Que coisa feia! E muitas vezes a pessoa sai, não é isso, com o propósito de ir à padaria. Eu vou comprar pão. Está indo aonde, meu irmão? Comprar pão. Mas vai com aquele shortinho, né? E o testemunho? Onde fica? Está indo para onde, meu irmão? Estou indo para a igreja. O decote pega em cima e vai até lá embaixo, não é verdade? Contorna lá embaixo, indo para a igreja, para adorar o Senhor. O Senhor merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Com certeza merece. Mas o texto está dizendo o quê? Adorai o Senhor vestido de trajes santos. E trajes santos aqui são trajes que não chamam a atenção de ninguém. Não chamam a atenção. Principalmente do sexo oposto. Não chama a atenção, em hipótese alguma. Não é verdade? Mas quando falamos de testemunho, meus amados, não só no tocante à vestimenta, mas também no tocante ao mundo dos negócios. Porque não adianta, em hipótese alguma, falar tão somente de vestimenta, disso, aquilo, outro, me esquecendo assim das outras partes da vida, das outras áreas da vida. Afinal de contas, nós vivemos num mundo, meus amados, por demais conturbado, principalmente no tocante à vida financeira, não é verdade? Problemas os mais diversos. E infelizmente existem muitos que vivem no mundo dos negócios, um calotezinho aqui, um calotezinho ali, né? Um negócio ali, outro negócio ali, outro negócio ali, né? E vai simplesmente atropelando o curso das coisas. E quando muitas vezes o indivíduo passa pela rua, está vendo aquele fulano ali? Aquele indivíduo me deve, rapaz. Já tem muito tempo, e quando passa por mim, vira a cara. Quando ele percebe que eu estou no caminho dele, ele passa por uma outra rua. Eu estive há algum tempo atrás na cidade de Cardoso Moreira. Não sei quantos conhecem Cardoso Moreira aqui. Alguém conhece? Muito bem. Lá em Cardoso Moreira, eu descobri esse negócio lá, eu achei impressionante. Lá tem a Rua dos Velhacos. A Rua dos Velhacos, aqueles que não pagam ninguém, moram naquela rua. A Rua dos Velhacos. Eu não sabia disso. O que é isso, rapaz? Existe isso? Existe. A Rua dos Velhacos. Infelizmente, meus amados, tem muitos hoje dando mau testemunho, no mundo dos negócios. Mas quando a gente se volta para o texto de Romanos capítulo 12, especificamente verso 2, e não vos conformeis com este mundo. Bem, numa mesinha, não sei o que lá, junto com os amigos, uma cervejinha e tal, uma bebidinha, final de ano. É só final de ano, pastor, um vinhozinho, não sei o que lá, vai por aqui. Não tem problema nenhum não, pastor. Que história é essa? Nós estamos no século 21. E a palavra de Deus diz o quê? E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem muitas pessoas hoje, meus amados, que não estão gozando das bênçãos do Senhor, porque não fazem a vontade do Senhor. E está escrito nesse texto. Não fazem a vontade de Deus. Bem que eu gostaria de receber uma bênção de Deus, mas como? Como que eu posso ser abençoado pelo Senhor se eu me encontro na contramão em direção a Deus? Como eu posso receber a bênção de Deus se eu não faço a vontade de Deus? Não tem jeito. Então alguma coisa precisa de acontecer na minha vida. Alguma coisa. Conta-se, meus amados, de que uma mulher muito fiel a Deus, crente fiel, dedicada, compromissada com as coisas de Deus, com o culto, o momento da adoração, ela teve a ideia de convidar um amigo para ir à igreja. E aquele amigo morava bem próximo, vizinho ali. E ela passava, via aquele vizinho, né? Às vezes lá de fora, na calçada, aquela coisa, ela passava e ia embora. E não chamava o vizinho para participar do culto. E ela começou a ter a ideia, a atitude de convidar aquele vizinho. Vou chamar esse camarada para a igreja. Eu passo, vejo ele aí à toa, sem fazer nada, eu vou começar a convidar. E começou a convidar, meus amados, aquele vizinho para participar do culto. E aquele vizinho, meus irmãos, no momento em que ela passava e que fazia o convite, aquele vizinho dizia: eu estou lendo um livro. Estou lendo um livro.
E aí, tudo bem. Aí participava do culto, voltava e tal, para casa. Mas aquela irmã, meus amados, ela não teve a ideia de desistir. No domingo seguinte, lá estava a irmã convidando novamente. E recebendo daquele moço a mesma expressão: eu estou lendo um livro. E aquela mulher foi insistindo, insistindo, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez. E a partir daí, meus amados, ele teve a ideia de aceitar o convite daquela irmã. Não, hoje eu vou à igreja com a senhora, hoje eu vou. E foi à igreja, participou do culto. No final o pastor fez o apelo, pediu para levantar a mão aquele que aceitasse Jesus e tal. E aquele moço levantou a sua mão e entregou seu coração a Jesus. Aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. De volta para casa, meus amados, aquela irmã começou a perguntar àquele moço: vem cá, que livro era o livro que você estava lendo? Todas as vezes que eu passava na sua casa e perguntava se você estava disposto a ir à igreja comigo, você dizia que estava lendo um livro. Mas que livro era esse tal livro que você estava lendo? E aquele moço, se voltando para aquela irmã, diz: olha, o livro que eu estava lendo era a sua vida. A partir do momento que você me convenceu de que você realmente é serva do Senhor, aí eu aceitei o seu convite. Mas o livro que eu estava lendo era a sua vida, era a sua vida. Existe, meus amados, hoje com certeza muitas pessoas que estão em todo momento olhando para nós. Estão olhando para nós, meus amados, muito exclusivamente para ver o nosso testemunho, a nossa vida, o nosso procedimento, acompanhando propriamente as nossas formas de comportamento. Tem muita gente hoje olhando para nós e querendo saber propriamente o que está acontecendo, não é isso? No nosso dia a dia. Tem muita gente hoje lendo esse livro que sou eu, é você, cada um de nós que está aqui nessa manhã. Tem muita gente hoje lendo esse livro que somos nós. Nós temos que ter muito cuidado. É por isso, meus irmãos, que a nossa vida tem que estar em cada instante no altar do Senhor. Nós somos ungidos pelo Senhor, irmãos. Quando se fala ungido, não é só o pastor, a ungidão de Deus. Não, o irmão foi ungido. No dia que o irmão aceitou a Jesus no seu coração, entregou a sua vida a Jesus, o irmão foi ungido pelo Senhor. O irmão foi escolhido pelo Senhor. E é por isso que Paulo diz: não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas membros da família de Deus. E agora nós somos filhos, irmãos, somos filhos do Senhor. E nós precisamos de dar testemunho da nossa fé em Cristo Jesus em cada momento e em cada lugar onde muitas vezes nós nos encontramos. Onde começa, meus irmãos, o avivamento? Em primeiro lugar, meus irmãos, o avivamento começa quando crucificamos o nosso eu na cruz de Cristo. Paulo diz o quê? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo é na carne, vivo é na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E Paulo, meus amados, era com certeza um homem perverso, era um homem mau. Paulo, meus irmãos, antes de entregar a sua vida a Jesus, era um homem de difícil relacionamento, era um homem complicado. E a intenção de Saulo, meus irmãos, que depois é Paulo, era tão somente prejudicar, maltratar e espalhar o povo de Deus. Mas Paulo agora, meus irmãos, diz: já estou crucificado com Cristo, é vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, a palavra de Deus diz claramente: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, diz o texto. E quando lemos, meus amados, o texto de Daniel, capítulo 4, lá nós vamos encontrar, meus irmãos, a história de Nabucodonosor. E a palavra de Deus nos diz claramente, meus irmãos, que Nabucodonosor passou a comer grama como um boi. Sabe por quê? Tão somente por causa do seu orgulho. Nabucodonosor era um homem tão orgulhoso, tão vaidoso, e se achava, não é isso? Um indivíduo tão poderoso, que Deus fez com que ele, a partir de um determinado momento, começasse a comer grama como um boi, por causa do orgulho. Por causa do orgulho.
E analisando esse texto, meus irmãos, eu fico muitas vezes a pensar e analisar o seguinte: se Deus fosse agir na mesma intensidade de hoje, com muitas pessoas, sem dúvida alguma não ia ter mais pasto para os bois. Ia ter pasto para os bois. Aquele monte, né, de indivíduo orgulhoso, cheio de vaidade, aquela coisa toda, comendo a grama dos bois. Porque Nabucodonosor passou a comer a grama dos bois. Existe no mundo de hoje tantos homens, tantas mulheres, tantas pessoas completamente tomadas de orgulho. Se fosse acontecer o mesmo que aconteceu com Nabucodonosor, os bois iam ficar com fome. Não é verdade? Iam ficar com fome, com certeza. O que nós temos que fazer, meus irmãos, é crucificar o nosso eu na cruz de Cristo. Essa história de o tempo todo dizer, eu faço, eu entendo, eu não sei o que lá, eu. Espera aí, meu irmão. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que crucificar o nosso eu na cruz de Cristo. Né? O orgulho não pode mais fazer parte da nossa vida. A vaidade não pode mais fazer parte da nossa vida. Né? Tudo aquilo, meus amados, que impede a nossa comunhão com o Senhor, não pode mais fazer parte da nossa vida. Segundo lugar, meus amados, onde começa o avivamento? O avivamento começa, meus irmãos, quando exercitamos a nossa fé. E a palavra de Deus diz claramente no texto de Hebreus, capítulo 11, verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que se não veem. E no verso 6, a palavra de Deus diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Carvalho de Azevedo disse exatamente assim, o único edifício construído de cima para baixo é o edifício da fé. Samuel Zeumer diz o seguinte, a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Impossível. Olha, meu irmão, minha irmã, meu pai, né? Aquele membro da igreja se encontrava numa situação muito difícil, né? E impossível praticamente de ser resolvida. Mas Deus entrou com a providência, né? Deus curou, Deus restaurou. Ao homem é impossível, mas não impossível para Deus, porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê, não é verdade? Tudo é possível àquele que crê. Por isso que a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. No texto de Mateus capítulo 8, a partir do verso 23, nós encontramos, meus irmãos, a experiência dos discípulos. Quando a palavra de Deus diz claramente que os discípulos entraram naquele barco e foram navegando, meus irmãos, até a sua chegada ao outro lado, mas naquele transcurso, em meio ao mar, e eu posso imaginar, na parte mais funda daquele braço de mar, houve aquela grande tempestade. E eles começaram a ficar com medo. Começaram a ficar completamente apavorados. E agora nós vamos morrer, nós vamos morrer. Não vai ter com certeza nenhum jeito de escaparmos dessa tragédia. Sem dúvida alguma vai ser uma grande tragédia, nós vamos morrer, nós vamos deixar de existir. Porque eles olhavam para trás e viam que se encontravam distantes da terra, olhavam para frente e não via nada. Aquele montão de água, né? Aquelas ondas imensas. E agora? Nós vamos morrer. E Pedro então desce, se lembra de que Jesus se encontrava dormindo lá embaixo, ele desce e chama Jesus. Mestre, mestre, não se te dá que pereçamos, mestre. E a palavra de Deus diz claramente que tendo Jesus se levantado ali, ele sobe para cima do barco, mar, aquieta-te vento, acalma-te. E houve uma grande bonança. Mas Jesus, meus irmãos, dá uma dura naqueles seus discípulos. Por que temeis, homens de pouca fé? Por que temeis? Aqueles discípulos, meus irmãos, eles tiveram fé suficiente para entrar no barco, não foi? Tiveram fé suficiente para entrar no barco. Mas não tiveram fé suficiente para superar as dificuldades, né? Para dar sequência à sua caminhada, para dar continuidade à sua navegação.
Tiveram fé para entrar no barco, mas não tiveram fé para continuar. E é isso, meus irmãos, que tem acontecido hoje com muitos crentes. Não é verdade? Muitos são aqueles que aceitam a Jesus, vêm para a igreja, não sei o que lá. A partir de agora eu quero ser um crente, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu quero glorificar, eu quero exaltar, eu quero ler a Bíblia, eu quero estudar a Bíblia, eu quero estar na presença do Senhor em cada momento da minha vida. Fé suficiente para entrar no barco. Mas começa a vir uma dificuldade daqui, uma dificuldade dali, não sei o que lá, não sei o que lá. Não é verdade? Onde está a fé para continuar? Para continuar. Eu tive fé suficiente para entrar no barco, agora para continuar, né? Como quem dizendo, a fé acabou, a fé acabou. E existem muitos que estão simplesmente desistindo da fé, estão abandonando, meus irmãos, a igreja, o trabalho de Deus, estão simplesmente, não é isso, desistindo de estarem na presença do Senhor. Tem muita gente hoje abandonando a igreja, abandonando a fé. Teve fé suficiente para entrar no barco, mas agora não está tendo fé suficiente para superar as dificuldades e as barreiras. Mas ainda, meus amados, onde começa o avivamento? O avivamento começa, meus irmãos, dentro da nossa própria casa. Quando lemos, meus amados, o texto de Josué, capítulo 24, versos 14 e 15, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses que serviram vossos pais da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O nosso ambiente familiar, meus irmãos, deve ser com certeza, em todo momento, um ambiente espiritual. Um ambiente espiritual. Nós temos necessariamente que deitar fora os deuses, né? Porque como crentes, como servos de Deus, muitas vezes nós simplesmente temos a ideia de conservar, né? Nos libertamos de Santo Antônio, São Benedito, São Roque, São Sebastião, Santa Efigênia. Lá no norte do estado tinha a Santa Joana. Quando o indivíduo ia comprar cachaça, estava lá, cachaça Santa Joana. O rótulo da cachaça era a santa deles lá. Coisa difícil, né? Estava lá, Santa Joana. Nos libertamos, meus amados, da idolatria. São Sebastião, São Roque, São José, São isso, São aquilo outro. Mas querendo ou não, meus amados, como crentes em Jesus, nós arrumamos muitos outros santos, né? Santo feijão. Tem que cozinhar o feijão, não posso ir para a igreja não, né? Não, tem que cozinhar, rapaz. Aquele santo frango assado, né? Tem que cozinhar o frango assado, rapaz. Tem que assar o frango, tem que preparar o frango, né? E vai por aí, né? Tem a feijoada, tem que preparar a santa feijoada, né? Tem que preparar a feijoada. Hoje eu não posso ir para a igreja não. Hoje é dia de culto, tem escola bíblica dominical. Eu teria uma participação, não é isso, no momento do culto, mas hoje não. Hoje eu tenho que preparar a feijoada, tenho que preparar, né? Hoje tem o churrasco, santo churrasco, que coisa boa, né? Mas eu tenho que preparar o churrasco, eu não posso ir. Santo passeio, né? Que santo passeio. Hoje eu tenho que passear, rapaz. Né? A semana é uma semana tão difícil, né? De tanto trabalho, tanto isso, tanto aquilo outro, tanto... Não, peraí, hoje tem que passear, rapaz. Santa praia, né? A irmã falou Santa praia. Santo passeio, Santa praia. É para a praia. Mas e o culto? E a adoração ao Senhor? E a escola bíblica dominical? O momento, meus irmãos, mais precioso. Muito especificamente para o nosso crescimento espiritual. Quando recebemos, meus irmãos, o alimento espiritual para a nossa alma. Como fica a nossa participação nos trabalhos de Deus, na casa do Senhor? Nós temos, meus irmãos, que ter na nossa boca e na nossa língua as mesmas expressões de Davi. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Vê como que Davi se sentiu ali,
fortalecido pelo poder do Senhor, porque ele sabia que lá no templo, ele não ia ouvir conversa, né? Como diz o povo diz por aí, conversa fiada. Ele sabia que no templo ele não estaria ali ouvindo fofoca, aquela coisa toda, mas ele sabia que no templo ele estaria ouvindo a palavra do Senhor. Estaria se alimentando da palavra de Deus. Dentro da nossa casa, meus amados, a santa televisão. Fazemos até um altar para ela, né? E quando o menino vai lá e passa o pé, deita no chão e esfrega o pé lá em cima, tira o pé daí, menino! Não é verdade? Ou então a criança vai para lá com a mão cheia de doce, assim. Não, peraí, vai para lá. Fazemos até um altar para ela, né? E fazemos da televisão um ídolo quando nós usamos a televisão no momento em que nós não devíamos usar. É o momento do culto. Ah, tem jogo do Flamengo, rapaz, tem jogo do Vasco, não sei o que lá. Não, mas eu tenho o culto, peraí. Meu horário do culto é 7 horas. Eu tenho que estar lá. Pode ter o que for. Mas o meu compromisso com Deus, esse é inadiável. Eu não posso de forma alguma deixar para segundo plano. Fazemos muitas vezes a televisão de um ídolo. As novelas, né? Aquelas irmãs que gostam, lógico que as irmãs, né? Eu estou falando aqui, mas as irmãs dessa igreja não gostam de novela. Eu acredito que não. Mas as novelas, quantas irmãs às vezes deixam de ir para o culto, reunião da União Feminina, da MCA, não sei o que lá, deixam de participar, deixam de se alimentar, está com um filho lá cheio de problema, isso está com problema com o marido, não sei o que lá, mas ao invés de cultuar, ao invés de buscar o Senhor, fica ali diante da televisão, quero ver o que vai acontecer agora. Ainda pende com o corpo assim para ver o que vai acontecer. Olha só, E na televisão a gente sabe que 95% que se passa ali é coisa ruim. As novelas é puro espiritismo, é pura macumbaria. Você diz que eu não vou no centro de macumba porque eu não gosto desse negócio, eu nunca fui simpático a esse troço. Mas você traz um centro de macumba para a sua sala, está ali. Você está com um centro de macumba dentro da sua casa, na sua sala. E a influência espiritual, meus amados, é terrível no contexto da nossa família. E muitas vezes a gente está ali. Depois tem um Santo Faustão, né? Santo Faustão. Está lá. Depois tem o Fantástico, é o crente fantástico. Ele fica lá, né, o tempo todo diante do Fantástico assistindo. Encerrou, né, propriamente o dia. Mulher, vamos dormir? Vamos. Esposa, vamos dormir? Vamos. Mas e o culto? E o culto? E a adoração ao Senhor? Ficou aonde? Não é verdade? É um grande problema, meus amados, que muitos têm enfrentado nos dias em que nós estamos vivendo. Eu me lembro, meus amados, de uma situação vivenciada por um irmão de uma igreja no norte do estado do Rio de Janeiro. Esse irmão, meus amados, era um crente fiel, dedicado, compromissado com as coisas de Deus. E aquele irmão, meus amados, ele tinha uma caminhonetazinha. E com essa caminhoneta ele transportava areia, transportava brita, lógico, na medida em que a caminhoneta aguentava. Então ele tinha aquela caminhoneta, mas uma caminhonetazinha velha, toda caindo aos pedaços, soltando o paralama, não sei o que lá, o para-choque caído e tal. Mas aquele irmãozinho, meus amados, ia por ali trabalhando, lutando com aquela caminhonetazinha, buscando meio de ganhar o sustento do dia a dia. E ele vai lutando, e ele começa a orar: Senhor, me dê um carrinho melhor, Senhor, um carrinho melhor, eu preciso de um carrinho melhor para trabalhar. E ele vai orando, e Deus concede a ele um F4000, né? Compra um F4000. E ele vai trabalhando, e o trabalho começou, né, tendo uma procura maior, e as pessoas vinham, tal, faz esse frete, aquele frete, e ele começou a orar a Deus: Senhor, o carro não está dando, Senhor, me ajude, me abençoe, abra as portas, Senhor, para que eu possa comprar um carro maior, porque esse carro não está dando. É muito trabalho. E Deus deu a ele um caminhão Mercedes-Benz, né, no toco, aquela coisa toda. Ele ficou todo feliz, foi por ali trabalhando, mas o tempo todo na igreja, participando dos cultos, escola bíblica e tal, dedicado ao Senhor. Foi por ali. E continuou, meus amados, orando, clamando ao Senhor, porque
os pedidos eram tantos que chegou um momento em que aquele caminhãozinho no toco já não estava dando mais conta. E ele começou com certeza a ter ideia, meus amados, de algo maior. E começou a orar, pedindo a Deus: Senhor, me dê um caminhão maior. Deus deu a ele um caminhão trucado, bonito. Ele começou a trabalhar com aquele caminhão e foi por ali e tal. Frete aqui, frete ali, areia, brita, não sei o que lá. Chegou um momento que também o caminhão não estava dando conta. E ele pediu a Deus, meus amados, mais um caminhão. E também acabou não sendo suficiente, pediu mais um caminhão, mais um caminhão. De repente, meus amados, aquele irmão se encontrava com uma frota de caminhão em frente à sua casa. E aquele irmão sumiu da igreja. Cadê aquele irmão? Cadê? Para onde foi aquele irmão? Uma frota de caminhão em frente à sua casa. E um certo dia o pastor foi à casa dele e falou: eu tenho que visitar esse irmão. Esse irmão sempre foi dedicado, compromissado, sempre ajudou, cooperou com o trabalho, sei o que lá. Mas esse irmão não tem vindo à igreja, não tem participado da escola bíblica, não tem estado participando, né, dos trabalhos como vinha antes. E o pastor foi visitar aquele irmão. E aquele pastor disse para ele o seguinte: meu irmão, quando você tinha aquela caminhonetazinha velha caindo os pedaços, para-lama caindo, para-choque caindo, não sei o que lá, o irmão era fiel a Deus em todo o trabalho, nos dízimos e ofertas. O irmão era fiel a Deus no acompanhamento dos trabalhos, enfim, o irmão estava sempre presente na igreja. Agora que o irmão tem essa frota de caminhão, a gente sente, né, em cada domingo a ausência do irmão nos trabalhos. Sabe o que eu vou fazer, meu irmão? O pastor disse para aquele irmão: sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar, vou pedir a Deus para que o irmão volte para aquela furrequinha velha, aquela caminhonetazinha velha, quando o irmão era fiel a Deus na participação de todos os trabalhos aqui. Eu vou orar pedindo a Deus para que Deus tire tudo que o irmão tem e que o irmão volte para aquela caminhonetazinha velha. E aquele irmão, meus amados, naquele instante deu um salto: não, pastor, não faça isso, não faça isso. Eu vou voltar a participar de todos os trabalhos da igreja. E voltou a ser fiel ao Senhor. Mas quantos, meus amados, têm abandonado, têm deixado de servir ao Senhor nesse tempo, têm deixado de estar na presença do Senhor? E é sumamente importante, meus irmãos, a nossa participação na casa de Deus, a escola bíblica, no culto. É sumamente importante a nossa participação nas coisas do Senhor. Efésios capítulo 4, verso 27, a palavra de Deus diz claramente assim: nem deis lugar ao diabo. Parafraseando esse texto, meus irmãos, podemos dizer: não deis lugar aos palavrões. Existem muitos hoje que, infelizmente, não conseguem viver sem os palavrões, né? O tempo todo usa um palavrão aqui, um palavrão ali, né? Parafraseando ainda esse texto, meus irmãos, podemos dizer com certeza: não deis lugar ao xingamento. Quantos crentes hoje, né, xingam assim, né, com naturalidade. Acontece alguma coisa, às vezes desagradável, a primeira coisa que vem na mente e vem na boca, né, está na prática, é o xingamento. No momento em que o indivíduo xinga, ele automaticamente invoca o reino de Xambalá para dominar a sua vida. Já imaginaram o que é isso? No momento que o camarada abre a sua boca para xingar, ele simplesmente abre a sua boca para invocar o reino dos demônios. Demônio, venha cá, entra aqui, domine esse negócio, tome conta dessa situação. Nesse momento ele invoca o reino do inimigo. O que tem que fazer? Mediante a topada, arranquei o tampo do dedão do pé. Senhor, muito obrigado, né? Muito obrigado, Senhor, né? Tomei uma queda, Senhor, muito obrigado. Aconteceu isso, aquilo, outro, Senhor, muito obrigado. Porque a palavra de Deus diz o quê? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças. Então, ao invés de xingar, nós vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por esse problema, por essa situação, por aquilo que estamos passando. Parafraseando esse texto, meus irmãos, não deis lugar à mentira. Tem muita gente hoje que mente descaradamente. Vida é crente, é servo de Deus, mas não consegue de forma alguma ficar sem a mentira ou sem mentir. Ainda parafraseando esse texto, não deis lugar às fofocas, à indiferença, não deis lugar ao ciúme.
Quantos maridos ciumentos existem hoje? Quantas mulheres ciumentas existem hoje? Há poucos dias, trabalhando com um casal, para os irmãos terem uma ideia, já estavam à beira da separação por causa do ciúme do esposo. E fomos trabalhar aquela situação para ajudar o casal a sair daquela triste realidade. Mas ainda, meus amados, o avivamento começa com a leitura da Bíblia e a oração. Leitura da Bíblia e a oração. O professor Hallock disse que a leitura da Bíblia e a oração representam as duas asas do avião. E se o indivíduo não lê a Bíblia, um avião voando com asa só. Se o indivíduo não ora, da mesma forma o avião voando com apenas uma asa, ou então sem as duas asas. Que situação! Com certeza vai cair, não vai ter a condição de subsistir. Mas o avivamento, meus irmãos, começa quando nos esforçamos para que a obra do Senhor seja conhecida por todos. Aquele que sai andando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. E finalmente, meus amados, o avivamento começa quando nos regozijamos no Senhor, mesmo nos tempos de escassez. Mesmo nos tempos de escassez. E a palavra do Senhor nos diz nesta manhã: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, nos campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O avivamento, meus irmãos, começa a partir do quebrantamento do coração. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. O avivamento começa quando propomos, meus irmãos, ao nosso coração seguir em paz com todos. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. E o avivamento começa quando confessamos os nossos pecados ao Senhor. Aí começa o avivamento. Sem arrependimento, meus amados, não há remissão de pecados. E se eu quero com certeza um avivamento para a minha vida, se eu quero um avivamento para a igreja, tá? Esse avivamento tem que começar a partir de mim. Tá? Eu sei que a igreja está precisando disso, daquilo outro, precisando de crescer, tá? Mais pessoas. Se eu tenho isso na minha mente, eu tenho que começar a orar. Onde começa o avivamento? O avivamento começa, meus amados, quando nós nos colocamos diante do Senhor em oração, tá? Quando nós propomos ao nosso coração clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, ler a palavra do Senhor e nos envolver com as coisas do Senhor. Aí começa o avivamento. E as pessoas vão se convertendo assim automaticamente. Vão vindo para a igreja, muitos automaticamente, até mesmo sem você ir lá, a pessoa já está chegando aqui. Tá? Porque está havendo com certeza um grande envolvimento espiritual, tá? Com o Senhor. Deus está com certeza movendo os corações. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe nessa manhã e que nós possamos ficar com essa palavra. Onde começa o avivamento? O avivamento começa em cada um de nós, tá? Com a nossa dedicação, com o nosso compromisso, com o nosso testemunho, tá? Diante do Senhor. Amém, irmãos? Amém.